Aqui são cinco páginas, cinco exercícios. Vamos ver pelo menos uns dois ou três desses exercícios. Bom, então vamos lá. Um primeiro aqui. Uma indústria mecânica está avaliando um projeto de melhoria da eficiência em sua produção. O projeto tem um horizonte de 10 anos e exigirá, no ano corrente, a compra de um novo software de gestão operacional por 1 milhão. Então temos aqui a aquisição de um ativo intangível. Este investimento será amortizado linearmente ao longo dos 10 anos, sem valor final de revenda. O projeto também demandará, no referido ano, melhorias no layout da linha de produção. Os gastos com tais melhorias deverão resultar em despesas operacionais totalizadas em 500 mil, tudo no ano corrente. Como resultado dos investimentos e das melhorias implantadas, espera-se alcançar uma economia de custos operacionais anuais de 300 mil. Não haverá impacto no projeto sobre o capital de giro da empresa. Empresa por imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Pelo lucro real, a alíquota de 34%. E a taxa mínima de atratividade é de 5%. Tá. Então, eu vou estar aqui encaminhando a resolução, pelo menos em termos de elaboração do fluxo de caixa de projeto. Fluxo de caixa operacional, o fluxo de despesas de capital, o fluxo de capital de giro vai estar zerado, né? Impacto irrisório no impacto sobre o capital de giro da empresa. E aí, o que eu deixo para vocês é responderem passo a passo as questões, calcular o valor presente líquido, depois calcular a taxa interna de retorno por interpolação linear. Tá? Esse projeto tem um horizonte de 10 anos. Né? O projeto, o fluxo de caixa vai ter um perfil de série uniforme postecipada, porque os benefícios em termos de redução de custos, uma economia de custos, essa economia de custos vai ser a mesma no ano 1, no ano 2, no ano 3, até o ano 10. Ou seja, em relação à realidade da empresa, os custos operacionais vão cair em 300 mil. Tá? Para isso, a empresa vai investir 1 milhão em um software de gestão operacional que vai ser amortizado ao longo de 10 anos. Então, a despesa anual de amortização vai ser de 100 mil. Então, nós vamos ter, ao longo dos anos 1 a 10, um aumento de uma despesa. A despesa de amortização, 100 mil. Mas vamos ter a redução de custos operacionais ao valor de 300 mil. Então, a cada ano, a gente pode já considerar que o lucro operacional da empresa vai aumentar em 200 mil. Por quê? Um custo vai cair em 300 mil e outro vai aumentar em 100 mil. Então, a gente já pode antever isso. O incremento do lucro operacional vai ser de 200 mil por ano. Tá. Mas, para isso, no ano corrente, vamos ter a compra de um software. Então, temos aqui uma despesa de capital, 1 milhão. E vamos ter também despesas operacionais com melhorias no layout, mudanças no layout, otimização do layout, isso no ano corrente. Então, vamos ter no ano corrente um aumento da despesa operacional da empresa ao valor de 500 mil. Então, no ano corrente, o lucro operacional da empresa vai diminuir em 500 mil. Sempre vamos estar considerando, vamos estar supondo que a empresa tem lucro, a empresa é lucrativa.
E o que vai ocorrer com o lucro dessa empresa no ano corrente? Vai diminuir em 500 mil. Redução em lucro vai significar redução em imposto de renda. Então, a economia de imposto de renda, pelo menos isso, a economia de imposto de renda, a redução do imposto de renda em função da redução do lucro, vai ser de 34% sobre os 500 mil. Isso no ano corrente. Ok? Então, vou rabiscar aqui no meu quadro o encaminhamento da resolução dessa questão. Então, para isso, eu vou aqui parar de compartilhar. Ok? Então, vamos lá. Então, esse projeto tem um fluxo de caixa com perfil de série uniforme imposto antecipada. Sempre mais trabalhoso é o fluxo de caixa operacional. Se não houvesse essa despesa operacional no ano corrente, voltada para melhorias de layout, a mudança no fluxo de caixa operacional só ocorreria do ano 1 até o ano 10. Mas nós vamos ter uma mudança no fluxo de caixa operacional também no ano 0, porque vamos ter uma redução do lucro operacional. Tá? Então, com relação ao fluxo de caixa operacional, eu vou fazer registros associados ao ano 0, do ano 1 até o ano 10. Fazer essa subdivisão. Tá? Lá no ano 10, nós vamos ter, além do fluxo de caixa operacional, vamos ter uma revenda de ativos pelo valor estimado. Deixa eu ver aqui se há alguma revenda. Não, o soft não vai ter valor de revenda. E o projeto não vai impactar no capital de giro. Isso significa que lá no ano 10, nós não vamos não ter nenhum fluxo de caixa a não ser o operacional. Não vamos ter recuperação do capital de giro, não vamos ter receita de revenda de ativo. Tá? Então, significa que eu posso aqui gastar um primeiro espaço para elaborar o fluxo de caixa operacional do ano 0 e dos anos 1 a 10. Bom, então vamos lá. Esse projeto ele vai estar impactando na receita operacional? Não. O projeto só vai trazer melhorias em termos de redução de custos. Redução de custos operacionais em 300 mil. Tá? Se eu esqueci alguma informação, algum dado com relação ao fluxo de caixa operacional, vocês podem me lembrar. Tá? De qualquer forma, lembrando, o fluxo de caixa operacional ele envolve o incremento de receita operacional, e neste caso não vai existir incremento de receita, não vai ter mudança de receita operacional. E envolve incremento de custo operacional. Não vamos ter aqui necessidade de subdividir os custos em custos fixos e custos variáveis. Tá? Bom, o projeto, em termos de fluxo de caixa operacional, pode ter incrementos também na despesa de depreciação e amortização. Depreciação e amortização, no caso, não vamos ter aquisição de imobilizado, só vamos ter aquisição de intangível, então vai haver um incremento da despesa de amortização. Considerando essas três linhas, vamos estar em condições de avaliar o incremento do lucro operacional. E do imposto de renda a 34%. Ao subtrairmos do lucro operacional o imposto de renda, poderíamos projetar o incremento do lucro operacional líquido.
E ao readicionarmos a despesa de DIA a esse lucro operacional líquido, poderemos projetar finalmente o incremento do fluxo de caixa operacional. Vou dar um espaço aqui para os incrementos do ano 0 e do ano 1 até o ano 10. Então, vamos aos nossos registros aqui. Bom, no ano corrente, deixa eu ver aqui, o projeto também demandará no ano corrente melhorias no layout da linha de produção. Os gastos com tais melhorias deverão resultar em despesas operacionais totalizadas em 500 mil. Então, ano 0, ano corrente, nós vamos ter um aumento de despesa, custo para nós sinônimo de despesa. Então, no nosso ambiente, custo e despesa são termos sinônimos. Então, vamos ter, no ano corrente, um aumento de despesa operacional em 500 mil. Nenhuma mudança na receita operacional. Os equipamentos não serão trocados, não vai ter aquisição de equipamentos, mas vai ter aquisição de um software de gestão, tá? E vamos sempre estar considerando no nosso modelo que a aquisição de imobilizado, aquisição de intangível ocorreria ao final do ano corrente. Então, a mudança na despesa e amortização só vai ocorrer a partir do ano 1, começando do ano 1. Então, nenhuma mudança, nenhum incremento de despesa e amortização, nem depreciação no ano 0, o que vai significar que no ano 0 vamos ter uma redução do lucro operacional de 500 mil. A redução do lucro operacional vai se traduzir em uma redução do imposto de renda. O imposto de renda é calculado a 34%, com 500 mil, vezes 0,34, 170 mil. Então, o imposto de renda vai diminuir em 170 mil em função da redução do lucro operacional. Então, com isso, o lucro operacional líquido ele vai diminuir a essa diferença. O lucro operacional líquido vai diminuir, mas não em 500 mil, porque temos uma economia fiscal. Então, a diferença, 330 mil. O lucro operacional líquido vai diminuir em 330 mil. Tá? Não temos nenhum incremento na despesa de DIA, então o lucro operacional líquido vai se traduzir integralmente em um incremento negativo do fluxo de caixa operacional. Então, no ano 0, o fluxo de caixa operacional da empresa vai diminuir em 330 mil. Tá? Em função do surgimento dessa despesa associada à mudança no layout. Do ano 1 até o ano 10, o projeto não vai estar alterando a receita operacional, mas vai estar reduzindo os custos operacionais em 300 mil. Então, o incremento do custo operacional, menos 300 mil. Então, observe que eu estou colocando aqui o sinal negativo, porque eu preciso me lembrar que o custo operacional não vai estar aumentando em 300 mil, vai estar diminuindo em 300 mil. A despesa de amortização vai aumentar em 100 mil, que temos a compra de um software de gestão operacional por 1 milhão e ele vai ser amortizado por 10 anos. Então, o incremento da despesa de amortização, 100 mil. O lucro operacional vai aumentar em 200 mil. Por quê? Eu tenho um custo diminuindo em 300 mil e o outro aumentando em 100 mil. Então, o lucro operacional vai aumentar em 200 mil. Esse é o incremento do lucro operacional dessa empresa. Bom, o imposto de renda, então, vai aumentar em função do incremento do lucro operacional a 34%.
teremos um aumento do imposto de renda, incremento do imposto de renda em 68 mil. O lucro operacional líquido, então, vai estar diminuindo, vai estar aumentando, vai estar sofrendo incremento de 200 mil menos 68 mil. É o quê? 132 mil? Se eu errar em conta, vocês me corrijam, tá? 132 mil é o aumento do lucro operacional líquido que o projeto está prometendo. Bom, o fluxo de caixa operacional incremental é o lucro operacional líquido incremental mais o incremento da despesa de IA, né? Transformar lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional é readicionar essa despesa, porque ela não é fluxo de caixa, não sai do caixa, mas está diminuindo o lucro operacional e, como consequência, o lucro operacional líquido. Então, o fluxo de caixa operacional do ano 1 até o ano 10, fluxo de caixa operacional incremental, vai ser de 132 mil mais 100 mil, 232 mil. Então, eu já tenho aqui o nosso PMT. PMT do ano 1 até o ano 10, 232 mil. No ano 10, nós não vamos ter nenhum fluxo incremental além do fluxo de caixa operacional. Por quê? A nossa linha de despesa de capital só vai ter, no ano 0, a compra de software. Eu posso deixar assim, simplesmente despesa de capital, compra de software, 1 milhão, ou eu posso, se eu quiser dar mais detalhe, colocar uma linha aqui onde eu lembre que no ano 0 nós vamos ter a compra do software. Essa compra de software vai se dar por 1 milhão. Trata-se de um desembolso, um fluxo de saída. Então, o nosso fluxo de despesas ou despesa de capital vai ser de menos 1 milhão. No ano 10, nós não vamos ter nenhuma revenda, então não preciso nem gastar o espaço aqui no meu quadro. Não vamos ter revenda de imobilizado, nem revenda de soft. Esse soft não vai ter valor de mercado, valor de revenda ao final. E também nós não vamos ter nenhum impacto sobre o capital de giro. Então, se eu quiser deixar registrado aqui uma linha de capital de giro, fluxo de capital de giro, essa linha vai estar toda zerada. Então, o fluxo de caixa livre do projeto, vai ter no ano 0 uma redução do caixa em 330 mil em função do fluxo de caixa operacional incremental. E uma redução do caixa de 1 milhão em função da compra do intangível. Então, o fluxo de caixa livre do projeto no ano 0 vai ser de menos 1 milhão 330 mil. Do ano 1 até o ano 10, só vamos ter o efeito do fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa livre do projeto do ano 1 até o ano 10, 232 mil. Então, neste caso, se imaginarmos aqui que temos uma série uniforme postecipada, para esta série uniforme postecipada, nós temos
o N igual a 10, o FV igual a 0, o PMT sendo o fluxo de caixa operacional, 232 mil. O PV sendo menos 1.330.000. Com essas informações, se eu tiver à mão a calculadora financeira, eu posso perguntar a TIR. É o I. Na ausência de calculadora financeira, a gente pode obter o valor do I por interpolação linear. E, bom, vejam aí as possíveis dúvidas antes de a gente atacar o próximo exercício. Isso foi tranquilo, né? Bom, então vamos ver aqui se os próximos exercícios trazem alguma novidade, alguma diferença, ou serão apenas um pouco mais do que a gente vê no primeiro, só mudando os valores e de repente alguns termos, né? Eu vou aqui então compartilhar de novo. Vamos para o próximo. Otimização de layout. Um projeto com horizonte de 10 anos, envolvendo a otimização de layout em uma linha de produção, permitirá que os custos operacionais anuais sejam reduzidos em 900 mil a partir do início do próximo ano. Seria necessário, ao final do ano corrente, desembolso de 2 milhões associado à despesa com montagem, remontagem de instalações e com treinamento. Além disso, seria utilizado um pequeno conjunto de equipamentos que foram adquiridos ao final do ano anterior por 4 milhões e 500 mil e cujo valor de revenda atualmente é de 4 milhões, já subtraídos os impostos. Os mesmos estão sendo depreciados linearmente de acordo com a vida útil de 15 anos. Eu vou... deixa eu ver aqui. 15 anos, beleza. A alíquota do imposto de renda e contribuição social é de 34%. O valor de revenda dos equipamentos será irrisório ao final do horizonte de projeto, 10 anos. Tá. O fluxo de capital de giro, o impacto do projeto no capital de giro da empresa também deve ser considerado irrisório. Bom, essa questão ela tem aqui uma pequena novidade. Embora seja um projeto que tem como objetivo melhoria de processos, para que essa melhoria ocorra, vai haver uma mudança no layout, então vai ocorrer a remontagem de instalações, treinamento, então a modificação das instalações, e vai ser utilizado um conjunto de equipamentos que não vão precisar ser comprados. Eles já foram adquiridos em um passado recente por 4 milhões e 500 mil. Mas eles têm hoje um valor de mercado de 4 milhões. Então aqui a gente tem, em primeiro lugar, esse valor de compra ele é irrelevante porque ele não vai ser revertido. Independentemente da tomada de decisão, aprovar ou não aprovar o projeto, esse valor de compra
já faz parte do passado. Ele não é revertido mesmo que o projeto seja aprovado, ele não é revertido mesmo que o projeto não seja aprovado. Então, esse valor de 4 milhões e 500 mil, a gente denominaria ou classificaria como custo afundado. É irrelevante para a tomada de decisão. Tá? Mas a gente tem o seguinte, de forma implícita, esses equipamentos que foram adquiridos no final do anterior, eles têm um valor de mercado, um valor de revenda de 4 milhões, já subtraído eventual imposto de renda sobre ganho de capital. Então, isso significa que se o projeto não for aprovado, a lógica é destinar esses equipamentos da melhor forma possível para a empresa. E se o enunciado não fala mais nada sobre esses equipamentos, mas fala que eles têm um valor de mercado de 4 milhões, é porque a lógica seria, se o projeto for aprovado, esses equipamentos serão utilizados. Mas se o projeto não for aprovado, esses equipamentos deverão ser revendidos por 4 milhões. O que significa que nós vamos estar sempre avaliando a viabilidade econômica do projeto. E o projeto consiste em utilizar esses equipamentos, associar esses equipamentos a uma mudança de layout, uma melhoria de layout, de forma que se traga um benefício em termos de redução de custos operacionais e etc. Tá? Bom, então a gente tem que considerar que se o projeto for aprovado, a empresa perde essa oportunidade de usufruir dessa receita de revenda. Em análise econômica de projetos, em ambiente de tomada de decisão, o termo que se usa aqui é custo de oportunidade. Esse valor de 4 milhões, ele deve ser considerado como um custo de oportunidade. Por quê? Se o projeto for aprovado, a empresa vai perder essa oportunidade de uma entrada de caixa no ano zero, ano corrente, ao valor de 4 milhões. Tá? Então, com relação aos demais aspectos, é uma questão similar à anterior. Mas aqui eu tenho essa novidade interessante, que é o surgimento de um custo de oportunidade. Ok? Então, aqui o principal segredo nessa questão é ignorar o valor de 4 milhões e 500 mil e considerar como custo de oportunidade o valor de 4 milhões. Beleza? Se a empresa não tivesse esses equipamentos, eles teriam que ser adquiridos. Não sei por qual valor. Eles foram adquiridos no ano anterior por 4 milhões e 500 mil, talvez hoje o valor de compra deles poderia ser de 4 milhões e 600, 4 milhões e 800, não sabemos. Tá? Mas sabemos que, como eles, vamos dizer assim, eles estão na empresa, provavelmente novos, eles teriam um valor de mercado hoje estimado em apenas 4 milhões. Ok? Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses meus comentários, é só me interromper. Senão, vou aqui esboçar no quadro o encaminhamento à resolução desse problema. Deixa eu marcar aqui custos operacionais. Eles serão reduzidos em 900 mil. Aqui, 900 mil. Então, eu vou ter que, do ano 1 até o ano 10, nós vamos ter um aumento do lucro operacional em função da redução desse custo operacional aqui, de 900 mil. Tá? Mas também nós vamos ter, do ano 1 até o ano 10, a seguinte questão.
vamos ter que considerar a despesa de depreciação desses equipamentos. Esses equipamentos estão sendo depreciados linearmente, de acordo com a vida útil de 15 anos. Então, esses equipamentos eles estão sendo depreciados a uma taxa de 1,15 avos por ano. 4.500.000 foi o valor de compra desses equipamentos. Como eles estão sendo depreciados de acordo com a vida de 15 anos, a depreciação anual deles está sendo de quanto? 300.000, é isso? 4.500.000 dividido por 15. 300.000. Então, eu tenho agora o outro aspecto, que é, eu devo considerar essa despesa de depreciação, que é de 300.000. Tá? Então, essa questão tem alguns aspectos interessantes que não foram abordados em nenhuma outra questão anterior. Tá? Então, a empresa tem equipamentos, podem ser utilizados, já foram adquiridos, e a lógica é, se o projeto for aprovado, eles permanecem na empresa e a depreciação deles continua a ser contabilizada. 300.000. Mas se o projeto não for aprovado, esses equipamentos têm que ser revendidos, é a lógica. Então, se eles forem revendidos, a depreciação passa a não ser contabilizada. Então, observem os dois cenários possíveis. Projeto aprovado, depreciação continua a ser lançada, 300.000. Projeto reprovado, a depreciação de 300.000 deixa de ser contabilizada. Então, a tomada de decisão ela vai impactar nessa despesa de depreciação. Então, isso significa que a despesa de depreciação desses equipamentos é algo relevante. Tá? Não é fluxo de caixa, mas é uma despesa relevante para a nossa tomada de decisão. Okay? E aí, observem, aprovar o projeto é uma despesa de 300.000, que continua a ser lançada. Não aprovar o projeto é uma despesa que desaparece. Então, se eu estou avaliando a viabilidade econômica do projeto, eu tenho que considerar que a aprovação desse projeto impede que a despesa de depreciação diminua em 300.000. Então, como é que eu vou lançar isso? O fluxo de caixa relevante desse projeto tem que considerar, além da economia de custos de 900.000, uma despesa incremental de depreciação de 300.000. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida? É só perguntar. Deixa eu ver aqui. Vai ter valor de revenda? Não. Ao final de 10 anos, o valor de revenda dos equipamentos será irrisório. E o capital de giro também. Então, de forma similar, nós vamos ter uma economia aqui de espaço. O fluxo de caixa associado à despesa de capital vai ser zero, o incremento vai ser zero lá no ano 10. E o fluxo de capital de giro incremental também vai ser zero. Então, a nossa atenção vai ser toda no fluxo de caixa operacional incremental e no fluxo de despesa de capital do ano zero.
Então, veja o seguinte, eu vou aproveitar estes registros aqui que eu coloquei para o exercício anterior. Eu acho que vão ser suficientes, necessários. Não vamos ter compra de soft. Então, aqui, ao invés de compra de soft, eu vou colocar uma expressão. A expressão custo de oportunidade. Tá? Eu poderia colocar entre parênteses custo de oportunidade, equipamentos. Tá? Então vamos lá. No ano zero, nós vamos ter despesas com montagem e remontagem. Sim. Seria necessário ao final do ano corrente, ano zero, um desembolso de 2 milhões associado a despesas com montagem de instalações e com treinamento. Aqui, despesas. Então, o lucro operacional da empresa vai diminuir em 2 milhões no ano zero, em função do aumento de uma despesa operacional por 2 milhões. Okay? Bom, se eu esquecer de algum aspecto, vocês podem me corrigir. Então, de forma similar ao exercício anterior, eu vou destinar um espaço para o ano zero e outro espaço para o horizonte dos anos 1 a 10. O projeto ele não vai impactar na receita operacional. Isso. Então agora eu vou deixar de compartilhar a minha tela para vocês olharem melhor que o meu quadro. O projeto não vai trazer benefício em termos de aumento de receita, mas ele vai trazer uma economia de custos operacionais de 900 mil. Tá? Então eu vou ler aqui, vou reler de ponta a ponta, desde o início, para verificar onde eu lanço aqui os valores. Então, o projeto com horizonte de 10 anos, envolvendo a otimização do layout, uma linha de produção, permitirá que os custos operacionais anuais sejam reduzidos a 900 mil a partir do início do próximo ano. Então, do ano 1 até o ano 10, o custo operacional vai diminuir em 900 mil. Daí o sinal negativo aqui. Então, uma redução do custo operacional do ano 1 até o ano 10. Seria necessário, ao final do ano corrente, um desembolso de 2 milhões associado a despesas com remontagem de instalação e com treinamento. Então, eu vou ter no ano corrente um incremento ou aumento de despesa com treinamento e remontagem de instalações, um aumento de despesa ao valor de 2 milhões. Além disso, seria utilizado um pequeno conjunto de equipamentos que foram adquiridos ao final do ano anterior por 4 milhões e 500 mil. Isso é irrelevante. E cujo valor de revenda atualmente é de 4 milhões, já subtraídos impostos. Isso é relevante. Custo de oportunidade. A empresa vai deixar de usufruir de um fluxo de caixa de entrada de 4 milhões. Então, fluxo de caixa incremental negativo, porque vai ser uma receita de revenda que vai deixar de ser usufruída pela empresa se o projeto for aprovado. Estamos avaliando a viabilidade econômica do projeto que consiste em utilizar esses equipamentos que já estão na empresa. Tá? Bom, então já lancei o custo de oportunidade.
Esses equipamentos estão sendo depreciados linearmente de acordo com a vida útil de 15 anos. Então, observe, o projeto tem um horizonte de 10 anos, mas os equipamentos têm uma vida útil de 15 anos. Então, eles estão sendo depreciados em 300 mil por ano. Tá? Então, a despesa de depreciação e amortização incremental, 300 mil. Tá? Observe o seguinte, que a gente está trabalhando com uma modelagem, uma simplificação da realidade da suposta empresa. Como eu comentei nos exercícios anteriores, nos enunciados anteriores, nos arquivos anteriores, quando houver a entrada de intangível de imobilizado, compra de imobilizado ou compra de intangível, teoricamente vamos estar considerando que isso sempre vai ocorrer ao final do ano corrente. E quando houver revenda, essa revenda também só vai ocorrer ao final do ano corrente. Então, a tomada de decisão, ela não vai impactar no lançamento da despesa de depreciação desses equipamentos que já estão na empresa. Os equipamentos foram adquiridos no ano passado, a depreciação deles está sendo lançada, 300 mil por ano, e a depreciação do ano corrente vai ser lançada independentemente da tomada de decisão. Porque ao longo de todo o ano corrente, esses equipamentos vão estar na empresa, vão continuar na empresa. Se eles vão continuar na empresa do ano 1 até o ano 10, isso vai depender da tomada de decisão. Então, por isso, essa despesa de depreciação de 300 mil é algo relevante. Okay? Aqui, continuando. A alíquota de imposto de renda é 34%, o valor de revenda de equipamento será irrisório ao final de 10 anos. O capital de giro também será irrisório. Tá bom. Então, a gente tem aqui todas as informações para continuar as contas. Não há mudança na receita operacional. Não há mudança na despesa de depreciação no ano zero. Então, o lucro operacional no ano corrente, no ano zero, vai diminuir em 2 milhões. Se o imposto de renda é contabilizado a 34%, o imposto de renda vai diminuir em 680 mil. Isso. Em 680 mil. Então, o lucro operacional líquido da empresa não vai diminuir tanto quanto o lucro operacional, porque eu vou ter uma redução do imposto de renda de 680 mil. Então, o incremento do lucro operacional líquido, a redução do lucro operacional líquido, vai ser pela diferença, né? 1.320.000 negativo. Aí, enquanto vocês me corrijam. Então, o lucro operacional líquido incremental, menos 1.320.000 no ano zero. Não tem um incremento da despesa de DIA, então esse incremento do lucro operacional líquido vai se traduzir integralmente em um incremento negativo de 1.320.000 no fluxo de caixa operacional. Aqui o fluxo de caixa operacional incremental do ano zero. Do ano 1 até o ano 10. Se eu tenho um custo reduzindo em 900 mil e outro aumentando em 300 mil, é porque em termos líquidos o lucro operacional vai aumentar em 600 mil, correto? O imposto de renda, então, vai aumentar em função do crescimento do lucro operacional. 34%, 600 mil. 204 mil. Então, o imposto de renda vai aumentar em 204 mil. O lucro operacional líquido, então, vai aumentar pela diferença. A 400 mil, 396 mil. Eu reconto e me corrijam. Tá? Então, o lucro operacional líquido vai aumentar em 396 mil.
Transformar lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional. Eu readiciono a despesa de IA, 300 mil. Então, o fluxo de caixa operacional incremental do ano 1 até o ano 10, 696 mil. Aqui. O fluxo de despesas de capital. Sim, eu não preciso colocar aqui o sinal negativo no custo de oportunidade, mas eu preciso lembrar, é uma receita que a empresa vai deixar de usufruir. Então, o fluxo de despesas de capital, nosso CAPEX, esse sim, eu vou enfatizar sinal negativo. Menos 4 milhões. Nenhum impacto no capital de giro da empresa. Então, o fluxo de caixa livre do projeto vai ter no ano zero um valor de menos 5.320 mil. Menos 4 milhões, menos 1.320 mil. Então, o fluxo de caixa livre do projeto no ano zero, menos 5.320 mil. Do ano 1 até o ano 10, o fluxo de caixa livre do projeto, o fluxo de caixa incremental do projeto, vai ser o próprio fluxo de caixa operacional. 696 mil. Bom, é uma série uniforme, post-antecipada, o N igual a 10, o PMT 696 mil, o PV menos 5.320 mil, o FV é zero, eu não tenho nenhuma receita de revenda ao final, receita de venda de ativos, de equipamentos, e não tenho nenhuma recuperação do capital giro. Tá? Então, com essas informações, se vocês tiverem calculadora financeira, vocês podem já obter o valor da TR. Num caso, por exemplo, fosse num teste, vocês não teriam acesso à calculadora financeira, eu pediria para vocês calcularem a TR por interpolação linear.